Londrina, 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 estás presente em cada coração. Tencate, agora de volta ao seu local de trabalho, né? O que muda para você? É muito melhor, né? Muito melhor porque você pode participar efetivamente com a equipe, né? Fazer o seu trabalho. Então ali a gente ficou realmente restrito, mas o Alessio conduziu muito bem, junto com a comissão técnica e jogadores. A vitória veio, isso foi muito importante, né? Que a gente frisava que era importante vencer, como já amanhã também é importante vencer. Né? Então, quais serão as proporções do jogo? Mas o Londrina tem que achar recurso para poder vencer, isso é o importante. Você pretende manter a mesma equipe que venceu o último jogo? Você tem problema? Como é que está a situação? Na verdade, a gente tem um retorno do Zé Rafael, né? Então, com o retorno do Zé Rafael, talvez a gente opte em ou o Neto ou o Paulinho Mocelin, né? Pela troca pelo Zé Rafael. Entendo que o Zé Rafael é um jogador que tem um dinamismo maior no meio campo, dá essa dinâmica, não só pelo lado, como por dentro, então pode ser que eu jogue com 3 meias ou mantenha a formação de 3 atacantes e traga o Zé Rafael por dentro. Essa ideia de 3 meias, né, você mudaria até em virtude do adversário também, das características, tem cara? Sim, até aí eu fico mais a critério de como vai estar o Neto, né? O Netinho, antes do jogo também diante do Brasil de Pelotas, uma situação até assim, não 100%, e ainda continua com o seu processo de evolução, é ritmo, né? Então automaticamente até ele ficou na dúvida aqui no vestiário para ver se conseguia ir pro jogo ou não, conseguiu até jogar, mas a gente sabe que não vai suportar 90 minutos, então já tem esse conhecimento. Mas é uma coisa em função também da característica do adversário, mas o Paulinho também é um jogador que recompõe bem, precisa melhorar ainda um pouco mais a parte ofensiva, que ele ainda é um pouco confuso em alguns lances, em relação a coordenar algumas jogadas que se tornam importantes. Ele foi que mesmo 2 ou 3 jogadas no primeiro tempo, que ele, do individual, se ele faz a jogada coletiva, se torna muito perigoso essa capacidade individual dele. Então, é o que nós estamos ajustando no treinamento para que ele melhore. Do individual, que ele é muito forte, que tem marcação para ele, e daí ele faça o jogo coletivo. Então, ali que ele está errando, e aí a gente precisa ter uma melhora com ele. Mas um jogador também que é muito participativo no sentido ofensivo, defensivo, como o lance do gol aqui, do Itamar para ele, dele pro Léo e do Léo cruzamento pro Itamar. Tencate, você repetiu o time só uma vez nessas 13 rodadas aí contra o Goiás e o Joinville. Você teve muitos problemas, agora você ainda tem, mas você ganha outras opções. Dá uma tranquilidade maior e aumenta a força do time justamente para nessa partida em casa? Começa a aumentar, mas nem tanto ainda, né? Se a gente observar bem, nós vamos ter o retorno do Zé Rafael. O Pacato nem digo, porque teve um pancado no joelho, está com o joelho inchado. Eu não sei nem se será relacionado para o jogo. Tem essas questões do Gilmar, Diogo Roque, já estão começando a ficar à disposição, mas ainda fisicamente não são jogadores que estão no seu ideal. Então a gente começa a aumentar as possibilidades, mas ainda não é aquilo que nós queremos. Então eu acredito que com a semana que vem, a inteira, aí será diferente para o jogo contra o Paysandu. Aí nós teremos mais opções, os zagueiros, eu acredito que semana que vem o Marcondes já vai estar totalmente zerado, talvez o Senna já seja liberado, dependendo do quadro clínico dele, o Rondinelli da mesma forma. Nós teremos para trabalhar, então isso significa importante para a gente poder ajustar. Aí eu concordo com você, a gente vai ter uma opções a mais. O que você acha que esperar do Criciúma? É jogo dificílimo, um adversário que vem jogando bem, um adversário que estava no G4, acho que se eu não me engano está ali sempre nessa briga no topo, é um adversário que, pelo peso da camisa e pela tradição que tem, é um adversário que sempre vem para brigar por acesso. Então a gente sabe dessa qualidade do Criciúma. Não é a primeira vez que nós estamos enfrentando o Criciúma, até sob o nosso comando, claro que com outro treinador, com outros jogadores, mas é o Criciúma e Londrina, então a gente foi feliz no passado, esperando que sejamos felizes. Mas jogo dificílimo, jogo como todas as partidas têm sido iguais, difíceis, equilibradas. Ele vem aí de uma derrota, mas obteve sucesso também de jogos fora, contra o Vila Nova mesmo obteve um grande resultado fora, agora contra o Atlético Goianiense perdeu o jogo, mas o volume de jogo, com relação ao Atlético Goianiense, o Criciúma controlou muito mais o jogo do que propriamente o Atlético Goianiense. Então pecou no processo final, que foi a finalização. Mas é um time muito forte, tem jogadas fortes, tanto de bola aérea como bola no chão, tem muito recurso o time. Então quando um time tem muito recurso, você tem que saber mesmo que é um time muito perigoso. Então por isso que será um jogo difícil. Mas Londrina também é uma equipe que tem muito recurso, tem muita virtude, qualidade, seja individual ou coletiva. Então Londrina também vai se tornar essa equipe forte, como sempre foi, em casa não vai ser diferente. Então nós queremos a vitória. Então por isso que será um grande jogo. Você já pensou no final do primeiro turno qual é a matemática que você faz em relação a terminar onde, na intermediária, junto ali, próximo? Já está
Isso é a tua mente? Entre 25 e 30. Né? Então, claro que abaixo de principalmente 23, 22, 20, você vai ficar correndo risco, né, de brigar para sempre para questões de rebaixamento. Então, acima de 25, você sempre vai permanecer na zona intermediária. Quem se aproximar dos 30 pontos, né, são times que vão estar brigando na parte de cima. Então, essa é a minha ideia pela proporção do que é os acessos. Né? Os acessos tem equipe subindo aí com uma média de 68, 70, né, nessa média. Então eu vejo que dessa média pode aumentar como diminuir, né, então depende da proporção da exigência da competição. O Vasco mesmo que vinha já teve a terceira derrota, né, para o Paraná, então a competição vai ficar mais exigente. Segundo turno então, como eu já falei da Série C, o segundo turno, o Série C eu dizia, o segundo turno da Série C vai ficar difícil. Os times que se organizarem, os times que forem organizados, uns vão cair, outros vão subir. Então, por isso que não vai ter equilíbrio. Porque a mesma coisa na Série B. Vai chegar um momento agora que alguns vão perder controle, desequilíbrio, começa a mandar jogador embora, começa a mandar a comissão técnica embora, começa a ter mudanças demais, às vezes não vai encaixar essas mudanças, né? Então, um pode se deslanchar, o outro não. Então, basta do equilíbrio para se manter nessa pontuação da briga. Então, é o que eu vejo. O Londrina tem que se manter nessa pontuação. Claro que a média correta, né, para quem quer subir é de 35 pontos fechando o primeiro turno. Aí é a média correta. Né? Então, tomara que a gente consiga, por que não? Vamos sonhar com isso. Nós temos ainda, né, 6 jogos para fazer e são 18 pontos a disputar. Encate, há alguma dúvida no ataque com relação a Keirson e Itamar? Não, jogo Itamar, até por conta que preveu os 2 jogos em casa que entrou, fez gol, e não foi só esse, contra o Bahia também, né? Então, eu vejo atacantes com muita qualidade, isso é importante, cada um vai ter um momento para determinado jogo, daqui a pouco o Keirson ganha a oportunidade de novo de jogar, né? Como o Batata entrou muito bem diante da Luverdense, mudou o jogo em si, pela atitude dele, o comportamento dele, se movimentou, deu opção, criou situações, né, para que envolvesse o próprio Luverdense, então é muito participativo. Então, mesmo que ele não venha participando efetivamente, o Bruno é um jogador que a gente confia. Então, eu estou falando do Keirson e do Itamar, então não esquecendo do Bruno, e ainda jogadores que eu estou trabalhando, principalmente o Safira, que tem uma característica melhor, de começar a adaptá-lo para os lados. Né, de não ficar jogando só por dentro, porque hoje por dentro a gente tem 3 nomes aí muito fortes, né, então o Alisson e o próprio Safira começar a ter essa adaptação, porque o Safira tem uma mobilidade boa, então é um jogador que no futuro fiz igual ao Luverdense, ele pode aparecer vindo pelos lados, né, para se movimentar e ser uma opção também no ataque, mas a princípio o Itamar. É possível os dois jogarem juntos? Isso, o Itamar não tem. Não tem por causa de característica, né? Você tendo uma característica, você pode observar tanto um como o outro. Não são jogadores de fechar espaço, como o espaço do volante, o espaço do lateral, né? E o segundo atacante hoje no futebol, ele tem uma incumbência muito forte, que é de compactar, de agrupar. Né? Nós vamos pegar mesmo agora a equipe do Criciúma. Quando tem a bola, depois eu inclusive observar o jogo. E aí depois vai falar com a leitura para quando tem a bola, os 2 laterais se atiram, viram alas. Né, os 2 volantes vêm para trás para organizar próximo dos zagueiros. Então ele vai os laterais lá dentro, entra os 2 meias por dentro, os caras de bola. Então ele fica muito ofensivo o Criciúma quando tem a bola. Então se você não tiver um sentido de agrupamento, de fechamento de espaço, né, você corre risco constantemente. Quando você joga com 2 atacantes nessa característica, Itamar e Keirson, a tendência deles é de não fechar espaço, nem do lado nem por a saída dos volantes. Então você começa a perder, criar um buraco no meio campo ou se cria buraco para os lados. Então aí é um prejuízo enorme para a equipe e para o sistema. Você começa a perder volume. Né? Aconteceu aqui, ó, dentro do Brasil, no momento foi evidente. O Brasil, ele colocou uma formação de 3 atacantes, aí ele passou a tirar um pouco mais o outro próximo do camisa 10 dele, como ele viu. O Germano começou a ficar muito sozinho, com o Galo. O Germano já não tinha aquela compactação de vir fechar os pés mais cedo, então o outro pegou umas 2 bolas nas costas do Germano, inclusive para a situação de chute, para a situação de chegar ao gol. Né? Então, na leitura do jogo, a gente não pode só pensar no ataque. Eu acho que hoje a gente já pensou bem no ataque. A gente tem uma formação, em teoria, de um volante.
né? E nós temos uma formação de 3 atacantes. Todo mundo talvez se questione, mas o Paulinho, o Jô, ou o Paulinho oscila, isso, aquilo. Mas é um jogador voluntarioso, um jogador que participa efetivamente da equipe, muito competente taticamente, né? Como o Jô da mesma forma, o que corre o Jô todos os jogos, o que participa dos jogos todos os jogos, luta, se empenha, né? É muito forte. Então eu não vejo ainda essa situação. Um batata em um determinado momento do jogo com o Itamar joga, né? Com o que isso joga, mas o Itamar ainda não consigo enxergar isso. O Tencate, o Londrina é a equipe da Série B que mais tomou cartão amarelo até agora. Você acha que isso daí pode ser uma questão dos atacantes que voltam para marcar muito, acabam fazendo, não tem esse caguete muito forte de marcação? Pode ser isso ou uma questão tática ou de momento? Já tinha até falado isso no entrevista anterior. O goleiro do Brasil de Pelotas, quanto tempo ele demorou para repor a bola no primeiro tempo? O Marcelo só fez uma demora de reposição, já tomamos cartão amarelo. Né? Então, como eu disse, existe, primeiro, não podemos atribuir a culpa só aos árbitros. Então, existe no momento, primeiro, uma birra, né, com os nossos jogadores, isso é fato. Então, uma perseguição. Existe uma falta de critério disciplinar por parte da arbitragem. Uma terceira que, em alguns momentos, nós estamos abusando também, né, de alguns lances. Então, como o do Zé Rafael, já citei isso aí, que tem que levar o puxão de orelha. Ou outros jogadores que cometeram erros e que levaram a tomar cartão amarelo ou foram expulsos. Né? Então, isso não pode acontecer. Agora, isso que tem ocorrido, não acredito só a parte disciplinar. Tanto que as faltas que nós fazemos, nosso time não é um time violento. Né? Se tem esse número de cartões, se você pegar a proporção, mais é por uma gesticulação de braço, ou uma reclamação, porque aí o árbitro, infelizmente, ele não está ponderando. Né? E a gente tem tido esse prejuízo. Tanto que nós solicitamos para a CBF uma palestra, certo, para que seja dada aos atletas, para que também a arbitragem se pronuncie aos nossos jogadores e crie uma afinidade e mostre. Né? Eles também vejam que os nossos atletas são interessados em querer melhorar, né? E que eles possam passar alguns detalhes que possam nos ajudar. É um jogo para terminar uma semana perfeita aí, Tencate? É a segunda vitória que a gente quer na competição, que a gente não conseguiu consecutivo, né? Então, até agora a gente fez vitórias mais alternadas, das 5, e não conseguimos consecutiva. Então, essa consecutiva seria realmente dar um fechamento de semana, dessa maratona, muito importante. Aí uma semana inteira para nós podermos trabalhar, melhoraria muito, né, o momento, o ambiente, inclusive o fortalecimento para os 2 jogos fora que nós podemos fazer. Então, automaticamente, você poderia ter desses 2 jogos, agora a gente já vai com uma gordura mais, então o time poderia estar muito mais solto, inclusive pensar em vitória, né? Que vai pensar, mas fechar com os 6 pontos aqui seria fantástico, maravilhoso. Jô, 2 jogos a semana, o Londrina já venceu para vocês. Para fechar a semana bem, qual seria o resultado ideal amanhã? A vitória, né? Acho que a vitória é sempre a gente sempre busca, né, na vitória, independente. Se nós tivesse perdido, ganhado, a gente sempre vem ainda para o próximo jogo com o pensamento da vitória. Amanhã a direção do Londrina já fez promoção, abaixou o valor do ingresso, R$15. Salvo engano, é o ingresso mais barato da Série B, esses jogos. Por que o apoio do público é importante? Sempre, né? Sempre foi e sempre ainda será, né? A torcida, a cada carrinho, a cada gol que tu faz, tu vê milhares torcendo, né, a favor. Então acho que estádio vazio é estádio morto, né? Então é sempre bom ter o torcedor sempre para criticar, para te dar aquele algo a mais, para te correr, tu vê que não tá dando certo. Mas acho que a direção dá de parabéns para chamar na torcida. Ô, João, esquema tático. O Tencate falava agora há pouco sobre o estilo de jogo seu e do próprio Paulinho Mocelin. Dentro do que você esperava jogar dessa forma no Londrina, você continua achando que está saindo fora da tua característica ou não? Tá agradando? Eu me lembro quando eu me apresentei aqui, eu falei que era um jogador de muita entrega, né? Que podia me cobrar isso aí, entrega em campo. Gols, eu sou atacante, faço poucos, como eu falei. Acho que para mim tá ótimo, o professor tá me encaixando aonde eu jogo. E como eu falei, eu tô sempre entrando em campo para dar do melhor, né? Se não der na técnica, eu vou na raça. Que tipo de jogo você espera? O Criciúma é um time que pode dar um pouco mais de espaço do que o Brasil, por exemplo, em relação ao jogo da terça-feira? Você espera um jogo um pouquinho mais aberto? Com certeza, né? Até o estilo de jogo é diferente, né? O Brasil é um time ainda mais aguerrido, é um time ainda fechado. No Criciúma é um time que procura ainda mais o jogo, facilita um pouco ainda para nós, né? Mas independente de se vier fechado, já ainda aberto, nós temos que sempre fazer um jogo para vencer. 2 jogos em casa, assim, é mais tranquilo? Vocês entram em campo mais descansados, digamos assim? Mais serenos? Com certeza, né? Com esse campeonato aí, tu jogando em casa, tu tem mais tempo para descansar. Fora é difícil, né? Mas
descanso ou não, ou cansado, nós temos que sempre entrar aqui em campo ou fora para vencer.